O espiritismo brasileiro vive a sua mais aguda crise, como efeito natural das contradições e equívocos cometidos. Embora se proclame rigorosamente fiel a Allan Kardec, o espiritismo no Brasil sempre se afastou de seus ensinamentos, buscando maior proximidade com os ideais medievais do catolicismo jesuíta do período colonial. Desde que optou por assimilar os devaneios igrejistas de Jean-Baptiste Rustem e adotar como ícone local o suposto médium Francisco Cândido Xavier, o espiritismo brasileiro abraçou conceitos católicos que contrariam gravemente muitos dos postulados espíritas originais. Crenças brasileiras, de nível fantasioso, como as supostas colônias espirituais, e conceitos moralistas, como a apologia ao sofrimento humano, típico da teologia do sofrimento católica, mancharam o espiritismo no Brasil, que ainda por cima se aliou a setores traiçoeiros da mídia empresarial, como as organizações Globo, para crescer no país. O espiritismo brasileiro cometeu sérias traições aos ensinamentos kardecianos originais, e isso é comprovado principalmente nos livros de Chico Xavier e Divaldo Franco, que apresentam conceitos católicos medievais, que entram em choque com o que Allan Kardec havia desenvolvido e divulgado em seu tempo. O espiritismo brasileiro tornou-se uma religião extremamente conservadora, chegando mesmo a ser passada para trás pela própria Igreja Católica, que, mesmo dentro de seus limites doutrinários, obteve progressos que os espíritas brasileiros nunca se encorajaram a fazer. Agora, enfrentando a mais profunda crise, maior do que as crises que enfrentou em períodos como as décadas de 40, 50 e 70 do século passado, os espíritas tentam apelar para a mesma promessa de 40 anos atrás. Essa promessa consiste nos próprios deturpadores, que catolicizaram a doutrina espírita ao sabor de suas convicções religiosas, em recuperar as bases kardecianas, sob a aparente atitude de estudar e expor corretamente as ideias da teoria espírita original. Mas essa promessa, que se deu nos anos 70, foi um completo desastre, porque transformou o espiritismo brasileiro num engodo, onde ideias originais de Kardec se misturam com conceitos igrejistas brasileiros que lhes são contrários, juntando alhos com bugalhos e criando uma doutrina confusa que, de tão irregular, atrai energias maléficas que se refletem em doutrinárias e tratamentos espirituais. Obras fake atribuídas a escritores e pintores mortos, ideias moralistas extremamente conservadoras, atribuição de pretenso realismo a romances espíritas, que no fundo são novelas ruins, e fantasias materialistas sobre o mundo espiritual, arruinaram o espiritismo brasileiro, que nunca foi digno para declarar fidelidade absoluta a Allan Kardec, traído a todo momento pela doutrina brasileira. Mesmo os aparatos de palavras de amor e atos de caridade não convencem, porque eles demonstram práticas duvidosas como o ad passiones, tipo de falácia caracterizado por mensagens amorosas, e o assistencialismo, tipo de caridade fajuta em que o benfeitor se promove às custas dos necessitados. A crise vivida pelo espiritismo brasileiro é extrema. A solução que os próprios espíritas propõem é inútil, porque equivale sempre à metáfora do lobo reconstruir o rebanho de ovelhas, nunca representando um esforço real para a verdadeira compreensão da obra de Allan Kardec. Mesmo a correta exposição das ideias espíritas entra sempre em choque com tantos relatos e procedimentos igrejeiros, tantas fraudes nas atividades mediúnicas e tantos valores moralistas e conservadores difundidos, o que faz com que a traição aos ensinamentos de Kardec seja sempre feita, por mais que haja o aparato de absoluta fidelidade e respeito rigoroso aos mesmos. Isso significa que algo tem que ser feito no espiritismo brasileiro. Ou se estabelece rompimento com os ídolos e ideias do espiritismo catolicizado, abandonando até mesmo Chico Xavier, Divaldo Franco e similares, ou se assume o rustanguismo de vez. Do jeito que está, não é mais possível, pois as contradições e equívocos continuarão sempre acontecendo, por mais que se tenha o aparato da fidelidade absoluta ao legado kardeciano.